Muito bem. Irmãos e irmãs, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. E eu gostaria de compartilhar uma palavra hoje no intuito de que a nossa esperança nessa noite pudesse ser renovada. Eu não sei se você tem passado por lutas, todos nós temos lutas. Todos nós passamos por momentos de dificuldades, e eu gostaria de... Essa palavra, o que nós vamos falar hoje é algo já do nosso conhecimento. Eu quero falar hoje sobre o livramento, sobre o socorro do Senhor. Não coloquei não dei nenhum título para a mensagem de hoje, mas é uma palavra que fala de livramento, que fala de socorro, que fala da graça de Deus. Sobretudo quando nos sentimos em momento de perigo, em momento de luta, podemos contar com o nosso Deus. O Evangelho de Marcos, a partir do verso 45, a palavra de Deus nos diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, Jesus, sozinho em terra. E vendo-os, os discípulos em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com ele, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante desta palavra, diante de Ti, porque queremos que Tu estás presente aqui, e através do Espírito Santo o Senhor falará aos nossos corações. Portanto, ó Deus e Pai, na autoridade que o Senhor nos dá, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos e reprovamos toda ação contrária ao Evangelho de Cristo, e que os nossos corações se abram agora, Senhor, para receber a luz da Tua palavra, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Essa palavra, essa porção do Evangelho fala de um momento de luta, de dificuldade, fala dos discípulos no meio do mar, lutando contra as ondas, contra os ventos, contra tempestades, com medo das suas próprias vidas, de serem naufragados ali. E também mostra a forma maravilhosa, o milagre do Senhor Jesus andando sobre o mar, repreendendo o vento e trazendo calmaria aos corações daqueles discípulos que estavam atemorizados. E é interessante, porque nós notamos no contexto que isso acontece imediatamente após Jesus haver realizado um milagre tremendo, o milagre da multiplicação dos pães, e Jesus alimentando uma multidão, e Jesus terminando de alimentar essa multidão. Então ele dá uma ordem àqueles discípulos, que passassem, que atravessassem o outro lado, que chegassem até o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. E após despedir a multidão, Jesus ainda ele vai a um lugar para orar,
Mas eu gostaria o interessante é quando nós consideramos todo o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, porque é interessante, eu vou citar para você as partes, o que acontece durante esse capítulo todo do Evangelho de Marcos, só para o nosso conhecimento do contexto, para entrarmos na mensagem propriamente dita. No capítulo 6, o início do Evangelho de Marcos, capítulo 6, o primeiro verso, Jesus está na sua terra natal, no meio dos seus parentes, e a palavra de Deus diz ali, você que está com a sua Bíblia aberta, você pode perceber isso. Aqui diz que Jesus não pôde realizar milagre, nenhum milagre. Os seus discípulos estavam junto com ele, o capítulo 6 de Marcos, ele diz que devido à incredulidade daquelas pessoas, Jesus não pôde realizar nenhum milagre, senão curar alguns enfermos. No verso 7, Jesus já sai de cena da sua terra, e ele então envia os discípulos e dá uma missão aos discípulos, e os envia de 2 em 2, e lhes dá autoridade sobre os espíritos imundos. No verso 8 e 9, Jesus dá uma ordem de que eles não devessem levar nenhuma provisão, nem pão, nem dinheiro, nem roupa extra, nenhum cuidado para si. Nos versos 12 a 13, então, a gente vê que os discípulos já em obediência, eles vão, pregam arrependimento, eles expulsam os demônios, curam os enfermos, ungindo-os com óleo. Nos versos 30, tudo isso está no capítulo 6, nos versos 30 a 32, os apóstolos já estão de volta na missão, já voltaram da missão, já passaram alguns dias. É interessante como dias, as semanas e até meses passam dentro de um único capítulo. E ali já deviam ter passado dias, e os apóstolos de volta, eles começam a prestar conta do resultado da missão. E com toda alegria, eles estão ali contando a Jesus acerca do que eles conseguiram fazer no nome de Jesus Cristo. E nesse contexto, então, Jesus, a Bíblia diz, dos versos 34 até o 44, que Jesus os chama para um lugar reservado, para um lugar mais deserto, para que pudesse ter aquele tempo, então, de ouvir os discípulos, de ouvir o resultado da missão. E é nesse contexto, então, que acontece a multiplicação dos pães, porque no relato bíblico, a multidão percebe, reconhece aqueles discípulos de Jesus e vai atrás deles para receber oração e para receberem alguma coisa. E é nesse contexto que acontece a nossa história. Jesus nos manda daí, alimenta aquela multidão, prega a eles e fala para os discípulos chegarem do outro lado. Você percebe que a prestação de contas ainda assim estava acontecendo, mas Jesus não teve ainda a comunhão com os discípulos. E qual a importância desse texto para o nosso conhecimento é que o que chama a atenção é que o capítulo começa com Jesus não podendo realizar nenhum milagre na sua própria terra. Segue-se então que ele dá autoridade aos discípulos, os próprios discípulos experimentam do poder de Deus. Quando eles voltam, eles então testemunham de Jesus operando um grande sinal, alimentando uma multidão. E o capítulo 6, ele vai se encerrar com Jesus Cristo andando sobre o mar. Olha que tremendo isso. Começa com Jesus não realizando nenhum sinal. E ele termina com Jesus andando sobre o mar da Galileia. E é interessante porque os discípulos, por terem experimentado aquela experiência tremenda da autoridade de realizar a missão que Jesus os havia confiado, e pelo fato de não terem levado nenhuma provisão, nada ter lhes faltado, o evangelista Lucas, lá, ele vai registrar que Jesus, perguntando aos discípulos, quando eu vos mandei, sem alforje, sem bolsa, sem sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? E os discípulos vão dizer, não faltou nada. Ou seja,
aqueles discípulos experimentaram da provisão de Deus, da autoridade, do poder, da graça. Experimentaram o poder de Deus. E a conclusão é que deveria se esperar daqueles discípulos algum discernimento quanto àquela experiência que eles tiveram. E eles estão então agora lá em alto mar e passando por um momento difícil. Jesus havia dado uma nova missão àqueles discípulos. E a missão era que eles chegassem do outro lado. Era uma missão. Para aqueles homens era uma missão simples. Afinal de contas, eram pescadores, estavam acostumados a fazer aquela travessia do mar. Era uma coisa muito simples, uma coisa muito fácil para eles. No entanto, no meio da travessia, teve complicação. No meio da travessia, algo inesperado acontece. Os ventos sopram, sopra ali um vento sul, as ondas começam a complicar a navegação. E contextualizando essa passagem, esse momento difícil que eles viveram lá no meio do mar, isso muitas vezes acontece com a gente. Porque nós que estamos acostumados a tarefas simples do dia a dia, como amanhã, segunda-feira, alguém já está encarregado de cuidar da panela, alguém está encarregado de fazer isso, aquilo outro, e de repente está tudo certo, mas uma situaçãozinha, uma febre, uma questãozinha muda a rotina, e aquilo que era tão fácil de fazer se torna algo muito difícil, algo muito complicado. E essas coisas acontecem conosco quando algo inesperado acontece. São as lutas da vida. São as lutas. E quando nós nos deparamos com esses problemas, muitas vezes não sabemos o que fazer. Precisamos orar, verdade, mas não apenas orar. O que eu quero dizer é que aquilo que aconteceu com os discípulos, no meio do mar, uma rotina que estavam acostumados, eram pescadores, o mesmo pode acontecer com a gente. E para nosso deleite, né, para o nosso conforto, nós temos o relato bíblico de que os discípulos chegaram do outro lado sãos e salvos. Eles chegaram do outro lado, sãos e salvos. E nós cremos que nós chegaremos do outro lado, sãos e salvos. Não chegamos ainda lá. Paulo diz: eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu caminho e avanço para aquelas que estão adiante de mim. Paulo tinha essa certeza que chegaria do outro lado, e nós precisamos, eu e você precisamos ter essa certeza de que vamos chegar do outro lado da margem. E eu gostaria de destacar aqui nessa noite 3 coisas importantes que nós encontramos nesse relato de chegar do outro lado são e salvo, e da superação desses discípulos, que deve estar presente nas nossas vidas e que deve estar presente na vida da igreja. Primeiro ponto, então são 3. Primeiro ponto é perseverança. Precisa haver perseverança, força de vontade, espírito de luta. Jesus havia dado uma ordem que era chegar do outro lado. E o que significa chegar do outro lado? Para os discípulos, chegar do outro lado significava obedecer a Jesus, ou cumprir uma missão que Jesus encarrega, ou estar no lugar onde Jesus queria que eles estivessem. Para nós também, chegar do outro lado significa obedecer a Jesus, cumprir a missão que Ele nos dá, e estar no lugar onde Ele deseja que a gente esteja. E o que fizeram com que esses discípulos chegassem do outro lado foi o esforço e a força de vontade de permanecerem na missão e obedecerem à palavra de Deus. Estavam na direção que Jesus havia lhes enviado, com lutas, com dificuldades, mas perseverando. E se nós queremos chegar do outro lado, nós precisamos lutar e perseverar pela fé que
professamos. Amém. Essa é a história da igreja. Essa é a história da igreja. Durante a história da igreja foi perseguida, mas a igreja persevera. E quando a igreja persevera, ela com certeza vai atingir os seus alvos, os seus objetivos. Os discípulos, embora acostumados com aquela travessia, não contando com os ventos fortes, tiveram que lutar. E há ocasiões que na vida as tempestades se levantam e ficamos à mercê delas. É ou não é verdade? Aquelas coisas quando um simples telefonema, muitas vezes, ou uma demissão, um corte no orçamento, a perda de uma pessoa querida, ou o corte do relacionamento entre pai, entre irmãos, entre amigos. São situações que muitas vezes nos deixam como esses homens aqui. Às vezes perdemos o nosso porto seguro, perdemos o nosso referencial. É como se uma tempestade se levantasse e ficássemos à deriva dessa tempestade da vida, que a luta não é contra o mar, não é naufragar verdadeiramente no mar, mas muitas vezes nós estamos naufragando nas nossas próprias lágrimas, no nosso soluço, e muitas vezes achamos que estamos sozinhos e que estamos perdidos, que não tem o que fazer, porque o que fazer quando uma tempestade dessas, emocional ou espiritual, ou uma tempestade física, enfermidade, algo dessa natureza, se levanta contra nós. Quando os nossos objetivos que foram traçados, quando tudo estava muito bonitinho, perfeitamente organizado, agora sai, desorganiza tudo, porque o vento vem de tal forma tentando destruir a nossa embarcação. O que fazer quando os ventos são contrários? Obviamente que precisamos orar e clamar a Deus. No entanto, aqueles discípulos, eles não estavam vendo Jesus. E como é que eles iam clamar ao Senhor se eles estavam em alto mar, no meio da tempestade, e o Senhor em terra? Portanto, orar é importante. Nesse particular, eles não oraram, mas eles lutaram e perseveraram em permanecer na direção que o Senhor deu a eles, em obedecer à vontade do Senhor, em continuar perseverando e lutar em chegar onde Jesus disse que eles teriam que chegar. Portanto, nós precisamos perseverar, nos esforçar, continuar lutando para permanecer no centro da vontade de Deus. Amém. A palavra de Deus diz em Mateus 24:13: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E veja que, apesar de remarem contra a maré, os discípulos não desistiram da luta, e por não desistirem, eles foram recompensados. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não desista, porque a luta e o esforço pela fé, no nome de Jesus Cristo, em continuar mantendo-nos na direção que Ele nos dá, tem recompensa. Esses discípulos foram recompensados porque obedeceram e perseveraram, ainda que os ventos eram contrários. Primeira característica para chegar do outro lado: perseverança. Segunda característica, ou segundo destaque, que nós precisamos contar para chegar do outro lado, é o sobrenatural. É o sobrenatural. Porque o sobrenatural é aquilo que vai além das nossas capacidades. O sobrenatural é aquilo que vai além das nossas habilidades. Você veja que naquela dificuldade eles eram remadores, eram pescadores, acostumados com o barco, com situações difíceis. Essa não era a primeira situação difícil que eles estavam acostumando. E na sua habilidade ali, eles estavam conduzindo a embarcação. Mas quando as nossas habilidades se esgotam, o sobrenatural de Deus entra em cena. A igreja caminha por fé. A fé permite experimentarmos o agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. Portanto, nós precisamos contar com a ajuda sobrenatural de Deus. Mas o interessante é que quando o sobrenatural de Deus entra em cena,
Os discípulos ficam surpresos. É interessante, eles foram pegos de surpresa. Vocês perceberam que o capítulo 6 começa com Jesus não realizando milagre, os discípulos recebendo autoridade, os discípulos fazendo coisas tremendas, os discípulos, os pães, veja, Jesus abençoou os pães, mas os pães foram sendo multiplicados na mão dos discípulos. Eu te dou um pedaço, o pedaço que eu te dou, tem mais um pedaço aqui, eu vou dar um pedaço para o irmão, tem mais outro pedaço aqui, que em tese dá para mais 2 pessoas, eu dou um pedaço para ela, depois tem mais um pedaço. O milagre de Cristo aconteceu na mão daqueles homens. O poder de Deus estava na mão, acontecendo e operando na mão deles. E eles estavam lidando com o sobrenatural de Deus. Mas quando o sobrenatural agora vem para ajudá-los na dificuldade, eles ficam surpresos. No entanto, pela experiência que tiveram, já deveriam saber que Jesus agiria de alguma forma assim. Olha aqui, o verso 48 diz que, vendo-os em dificuldade, porque o vento era contrário, Jesus veio andando sobre o mar. Eu aprendo algo importante aqui. O verso 48 diz que Jesus os viu em dificuldade. E o que eu aprendo aqui é algo assim, grava isso para você nessa noite. Jesus nunca vai nos perder de vista. Deus não perde você de vista. Embora os discípulos tivessem perdido Jesus de vista. Embora os discípulos, no meio da dificuldade, não viam Jesus. Jesus não estava no barco, não estava no mar. Mas lá em terra, Jesus viu a dificuldade dos discípulos. Então, é o que precisamos gravar isso em nossas vidas, mesmo quando estivermos sozinhos. E não percebermos a presença de Deus. Não quer dizer que nós não cremos em Deus. Não quer dizer que nós não oramos. Não quer dizer que nós não acreditamos. Nós acreditamos, nós cremos. Mas há momentos e situações que nós não percebemos o agir e a presença de Deus. Mas isso não quer dizer que Ele não esteja presente. Ele está vendo. Ele vê o teu sofrimento, Ele vê a tua alegria, Ele vê quando uma lágrima é derramada. Deus, Ele vê inclusive o sentimento que você tem. Ele conhece o pensamento. Portanto, grave isso e continue crendo com fé, orando, porque Deus não perdeu você de vista. Aleluia. Pode dar uma aleluia. Glória a Deus, aleluia. É maravilhoso perceber como que Jesus honrou o esforço daqueles homens, porque eles se dispuseram a cumprir uma missão. Sim, eles não questionaram. Você percebe? Senhor, por que a gente vai para lá? Vamos despedir, vamos todo mundo. Não, eles não questionaram. Muitas vezes nós questionamos uma ordem que não parece lógica para a gente, mas eles não questionaram. E o fato deles não questionarem, o fato deles perseverarem foi honrado com um mover sobrenatural de Deus. O texto diz que Ele os viu em dificuldade, se levantou para ajudá-los a passar do outro lado. E Ele fala, e o Senhor tem a disposição para fazer o mesmo conosco. A reação dos discípulos foi de medo. Eles não estavam acostumados com aquilo. Eu quero pensar, porque a gente tem essa habilidade que nos foi dada, né, de poder pensar, que o fato de Jesus ter andado sobre o mar, talvez é porque se ele fosse remando ia demorar muito para ajudá-lo. Há momentos que nós precisamos de uma ajuda urgente, e o Senhor vem andando por sobre o mar para nos ajudar. E às vezes também nós vamos ficar assustados, porque, meu Deus, Deus fez isso. Quem é esse que alimenta as multidões? Quem é esse que com saliva cura um cego de nascença? Quem é esse que com uma palavra expulsa demônios? Quem é esse que dá uma ordem e o morto volta a viver?
Nós não estamos acostumados com essas coisas. Mas esse é o nosso Deus. Esse é o teu Deus. E esse é o meu Deus. E o mais importante é que Ele nos quer para Ele. Aprendemos algo importante aqui. Porque aqueles discípulos estavam no centro da vontade de Deus, o sobrenatural aconteceu na vida deles. E eu aprendo que quando nós estamos em obediência à palavra de Deus, seguindo a orientação que Ele nos dá pela fé, quando nós estamos dentro dos princípios de fé, perseverando, nós poderemos contar com o sobrenatural de Deus agindo em nossas vidas. E isso é tremendo. Então veja que no meio da dificuldade, no meio da luta, para chegar do outro lado, precisa ter perseverança. Segundo, precisamos contar com o sobrenatural de Deus. Para isso precisamos permanecer na vontade do Senhor. E terceiro e último ponto da nossa reflexão é que quando enfrentamos lutas, as tempestades, não precisamos enfrentá-las sozinhos. Jesus, quando precisa, Ele entra conosco no barco. Aleluia! Ele entra no barco com você, Ele está lá. Porque nós precisamos da presença de Jesus. Não apenas da presença, mas da palavra de Jesus que traz calmaria. Às vezes o vento cessou, mas a tempestade continua dentro de nós, nos chacoalhando, impedindo de enxergarmos o óbvio dentro de nós. E embora tudo à nossa volta às vezes está calmo, dentro de nós a tempestade ainda está alta. E precisamos ouvir Jesus dizendo: não temas, eu estou aqui, eu estou com você, até que a tempestade do nosso coração se afaste. Glória a Deus. Jesus proporciona isso em sua palavra. No verso 50, diz: todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Amém. Estavam com medo. A presença de Jesus os acalmou. Jesus diz: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. O termo grego para essa palavra bíblica aqui, tende bom ânimo, o significado é ter muita coragem. Esse é o significado. Ter muita coragem. E quando eu estava meditando nesse texto, eu me lembrei de uma outra passagem bíblica em que o povo estava também para chegar do outro lado, em que o Senhor dá essa palavra para Josué. No livro de Josué 1:9, Deus diz a Josué: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa palavra Deus dá a Josué um pouco antes de Josué passar do outro lado do Jordão, para que o povo, ele não estava do outro lado ainda. Essa é a palavra que o Senhor nos dá antes de chegarmos do outro lado. Precisamos ter muita coragem, mas crendo que o Senhor é contigo e comigo, por onde quer que andarmos. Ou seja, não importa a situação que você esteja, ou quantos são aqueles que tramam contra você, ou se há uma barreira intransponível, a promessa é que Deus é contigo. E se Deus é comigo, nós podemos enfrentar tudo. Nós podemos enfrentar tudo, porque Ele é conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: não temas, estou aqui, sou eu, estou no barco com vocês, nós chegaremos juntos lá. Nós chegaremos juntos. Essa é uma promessa tão tremenda. A palavra de Deus, ela diz que sobre o arrebatamento da igreja, ao soar da última trombeta,
aqueles que morreram em Cristo, aqueles que lutaram e perseveraram e morreram em Cristo, quando o anjo tocar a última trombeta, ordenada por Deus Pai, os mortos ressuscitarão primeiro. Os vivos serão transformados. E Jesus estará nos esperando ali nos ares, para atravessar conosco do outro lado. E chegaremos lá, sãos, salvos e vitoriosos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É o que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você hoje. Não temamos, porque Jesus está conosco no barco. Não estamos sozinhos, você não está sozinho. E porque você está perseverando na fé em Cristo, Ele já subiu no seu barco. Os discípulos terminaram a travessia junto com Jesus. Jesus se levantou para ajudá-los. Se for necessário, o sobrenatural de Deus entrará em operação. Quando eu estava terminando essa mensagem, lembrando do mar, eu lembrei de um cântico. Eu não tenho a habilidade que o Richard tem para cantar, mas tem um cântico que diz assim: quando o vento soprou em alto mar, a embarcação fica toda... A embarcação... mas não é um hino. A embarcação fica agitada, os discípulos ficam agitados, Jesus entra em cena e... Eu acho que eu tenho gravado aqui no meu celular. Se eu puder, posso colocar aqui para a gente ouvir. Deixa eu ver se eu consigo. A tecnologia nos ajuda, né, meu? Eu não sou bom. Ó, é um cântico. Vou colocar aqui para ouvir. Eu lembrei dessa canção quando estava preparando a mensagem. Se você conhece, pode até cantar junto. Balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Aleluia! Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Aleluia! Eu lembrei desse cântico. Nós não precisamos temer mais o mar. Não precisamos temer os principados, as potestades, aquele que se levanta contra nós. Porque Jesus acalma a tempestade. O amor lança fora todo medo. E Ele vai chegar conosco. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar. Eu gostaria de orar com você, talvez que está passando por alguma luta. Talvez você está passando, nesse momento você está aqui, está sorrindo, estamos aqui louvando, prestando culto a Deus, nesse dia gostoso de batismo, mas você está passando por uma luta. Só o Senhor conhece. Às vezes nem aquela pessoa mais próxima de você sabe que você está no meio de uma tempestade. Mas Jesus, Ele está vendo. E nessa noite, Ele veio para acalmar essa tempestade. Ele
Ele vem para lançar fora todo medo. E Ele vem para pegar a tua mão, atravessar com você do outro lado.